Fala, meu povo! Bem-vindos ao segundo vídeo do especial GOT, nossa contagem regressiva para a estreia da última temporada de Game of Thrones. A contagem cabe numa mão. Sim, tá chegando, é domingo! E se você ainda não tá inscrito no nosso canal de lives, o link tá aqui na descrição. Vai lá, já se inscreva no canal. E todo domingo, logo após o episódio, teremos nossas tradicionais lives de Game of Thrones, comentando absolutamente tudo que vai acontecer nesse rolê da última temporada com vocês. E se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte do projeto especial GOT. O link dos primeiros vídeos já está aqui na descrição. Vai lá e assista, inclusive o vídeo de ontem do Rei da Noite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada pelos comentários. Vocês são incríveis. E de nada, porque eu explodi várias cabeças. Ai, cara, é tão bom, né? Fico muito feliz, gente, de explodir cabeças. Caraca. Eu falei, inclusive tem uma galera agora, legião de fãs do Rei da Noite, que vai fazer camisa dizendo: eu acredito no Rei da Noite. Justice para Rei da Noite. Exato. Se você não tá entendendo nada, vai lá no vídeo. Vai lá ver o vídeo. A gente agora acha que Rei da Noite é quê? Vítima dessa situação toda, entendeu? Mas hoje, Pandamendes, viemos aqui para responder não, né? Para levantar a bola de 5 perguntas ainda não respondidas em Game of Thrones. É aquela parada, né? A gente fica listando um montão de coisa que a gente quer saber. Quando o que ainda não foi respondido não é tanta coisa assim. Aí dá pra gente pesar o que vai aparecer na próxima temporada de fato ou não. Porque a gente tem alguns destinos de personagens que mal ou bem serão resolvidos. Exato. Mas eles serão resolvidos respondendo dúvidas? Ou eles vão fazer com que a dúvida fique aí, ó, pra eternidade, pra gente nunca mais dormir direito? Vamos ver. A primeira grande pergunta que eu tenho aqui para trazer para todos, e vai respondendo aqui nos comentários, hein? Se você é um dos showrunners de Game of Thrones, se você tem a visão verde, consegue ver o futuro, ou consegue, sei lá, ter sonhos premonitórios sobre Game of Thrones, já conta aqui tudo o que você tá sabendo de Game of Thrones que a gente quer saber. É isso aí. Porque tem várias pessoas assim com visão verde no mundo. Tem um monte. Sabemos disso. O que tem no comentário, o que tem de visão verde no comentário do último vídeo, não é só tem visão verde, gente. Parabéns a todos vocês. O que é visão verde? A grande pergunta é a seguinte: quais são as verdadeiras habilidades de Bran e do Corvo de Três Olhos? Porque nós temos menino Bran e nós temos menino Corvo de Três Olhos. Isso. O menino Corvo de Três Olhos, a entidade, ocupa corpo e consciência de Bran. Sim. Ele se tornou é um título quase, né? Ele se tornou o Corvo de Três Olhos. Eu vejo como um encosto agora, depois do nosso último vídeo. Eu vejo como encosto, é ótimo. Mas ele continua tendo habilidades de Bran. Sim. Então, pra começar, primeira coisa que o Bran é. O Bran é um warg. Isso. E isso é o Bran, que não é o Corvo de Três Olhos. Ele nasceu assim. Ele nasceu por conta da família dele, dos Tully e tudo mais, a família da mãe dele, tem todo um histórico de wargs, essas coisas assim. Isso você consegue encontrar no livro, em universos expandidos de Game of Thrones, essas coisas inteiras. E aí, o Bran, ele é um menino que ele consegue... O que é o warg pra galera que ainda não entendeu? Ele consegue ocupar a consciência de outros animais. E ele passa a ter uma sensação, uma vivência a partir daquele corpo que ele ocupou. Sim. A grande pegada é que ele não consegue, teoricamente, não existe um histórico de alguém que tenha ocupado o corpo de um ser humano. Isso. Mas a gente sabe que o Bran ocupou o corpo do Hodor. Mas a gente não sabe se ele ocupou o corpo do Hodor, porque o Hodor tinha, sei lá, uma deficiência ou alguma... Ele era mentalmente incapaz. Exato. A gente não sabe se é por isso ou se de fato ele consegue wargar em ser humano. Pessoas mesmo. Wargar. Então, o Bran, ele é meio que uma página em branco. Ele desenvolve os poderes de uma forma diferente de outras pessoas. Ele tem mais habilidades, ele consegue dar passos à frente sem treinamento, às vezes. Então, isso é meio estranho. Por exemplo, os wargs, eles conseguem ocupar corpos de animais e, teoricamente, de pessoas poderiam, mas não tem registro, se eles treinarem muito bem. O Bran faz,
naturalmente, sem nenhum treinamento. Na real, ele treinou bastante assim que ele perdeu o movimento das pernas. E aí, na viagem dele com o Jojen, ele começou a ficar abusado com o Summer, ele foi abusando do rolê. Isso. A segunda habilidade... Mas essa habilidade de Warg é do Bran. Isso. A segunda habilidade que ele tem é a habilidade de visão verde. Que é o Green Sight, né, que fala... Que é mais ou menos a visão que o Corvo de Três Olhos também tem. Lembrando que pessoas que não são Corvo de Três Olhos e que não são Bran Stark podem ter a habilidade de wargar e podem ter a habilidade da visão verde. Isso, como então, o Jojen. Não é por causa dele, não é porque ele é incrível. O Jojen tinha a visão verde, mas não podia wargar. Exatamente. E aí, o que é a visão verde? É o fato de você conseguir ver através do tempo e espaço declaradamente para o passado e para o presente, nada declarado ainda sobre o futuro, mas ele consegue ver através do espaço-tempo, levando a sua consciência a visitar acontecimentos históricos ou acontecimentos que ele decida, tipo, quero ir no dia que a minha tia pariu um filho, ele foi. Isso não é um acontecimento histórico. Isso. Quer dizer, é porque o filho era uma pessoa especial, mas teoricamente não é um acontecimento histórico. E ele consegue, então, viajar, levar a consciência dele para viajar para esses momentos aí que ele decide ir. Isso. Ele consegue fazer isso porque ele é muito poderoso e ele fez os treinamentos tanto com o Jojen quanto com o Corvo de Três Olhos. Lembrando que quando ele perde os movimentos da perna, ele consegue fazer uma visão verde, ativar ali a visão verde através de sonhos premonitórios. Ele tem a visão, por exemplo, o primeiro sonho que ele tem é com o próprio Corvo de Três Olhos. E que ele tá por ali, rodeando ali a vida dele. E ele começa a ter esses sonhos e só depois, quando ele encontra o senhorzinho lá, que é o atual Corvo de Três Olhos, que ele fala, vamos treinar aqui essa habilidade porque tu não tá sabendo usar o rolê. Tu tá esperando sonhar, meu filho. Não é assim que funciona. E aí ele ensina a transferir a consciência dele para momentos específicos. Esse treinamento foi super ok, foi super bem-vindo. Só que a partir do momento que o Corvo de Três Olhos ascendeu e ele assumiu essa entidade aí dentro dele, ele começou a treinar sozinho. E a gente não sabe o que ele desenvolveu. Porque ele é autodidata, né, cara? Ele é. E tem a parada também dele, já que ele pode acessar outros momentos da história, ele pode acessar e conversar com o Corvo de Três Olhos anterior. Exato. Ele pode conversar com outros Corvos de Três Olhos. Ele pode se visitar, ele pode visitar outras pessoas. Ele, teoricamente, não pode interagir, não pode tocar em ninguém, não pode falar com ninguém. Até onde a gente saiba. Essa é a grande questão. A grande pergunta de quais são as habilidades do Corvo de Três Olhos é exatamente porque o Bran passou a última temporada inteira em silêncio praticamente. Exato. A gente não sabe o que ele treinou sozinho. A gente não sabe porque ele se tornou aquela pessoa que dizia que não é mais o Bran, que ele é outra pessoa agora, que ele não se importa com mais ninguém. E ele jogou umas verdades na 7ª temporada na cara do Mindinho, na cara da Arya, na cara da Sansa. Ele foi tacando verdade na cara de todo mundo. Então a gente não sabe o que se passa na cabeça desse menino agora. Ele viveu muitos momentos da história. Sozinho. E realmente, aquela parada do gênio indomável, né? Ele evoluiu tanto a mente dele que ele perdeu a sintonia humana. Exato. Só que o ator já falou que na última temporada ele volta a ter sentimentos. Ele não é mais tão robótico quanto na 7ª. Será que volta a existir o Bran e vai existir essa divisão de fato? Não sei. Será que ele tá dividindo a mente junto com a Nina? Com a Prairie? Com a Whey? Não se sabe o que está acontecendo. Mas o fato é que agora, nessa última temporada, talvez a gente tenha um pequeno vislumbre de quem é realmente o Bran enquanto Corvo de Três Olhos. Sim. Lembrando que algumas dúvidas nossas e algumas questões sobre o Corvo de Três Olhos a gente também falou no vídeo de ontem sobre o Rei da Noite. Então vai lá assistir se você não conferiu ainda. Então a grande pergunta que precisa ser respondida sobre o Bran e o Corvo de Três Olhos é: qual é a real intensidade e o real alcance dos poderes do Bran enquanto Corvo de Três Olhos? Porque só visitar a gente já sabe que não é. Não é. Porque quando ele chamou o Ned Stark olhou pra trás e ouviu um vento. Quando ele falou com o Willis, deu o que deu, né? Hold the door. E aí... a gente não sabe até onde ele interferiu nas coisas, Exato. né? Porque até onde a gente sabe, o Corvo anterior fala pra ele, não, você não pode falar com ninguém. Aí ele chama o pai olha pra trás e fala, não, foi coincidência, ele não te ouviu. Tipo, o Corvo anterior
tem certeza que ele não consegue manipular nada. Sim. Mas o Bran tem certeza que ele consegue. E você sabe o que acontece quando você usa a força do pensamento, né? Meio que as coisas acontecem. Tá aí o Bran utilizando o segredo em Game of Thrones. Vamos ver o que acontece e qual é a resposta dessa grande pergunta. Boa. A segunda grande pergunta é: nesse ponto da história de Game of Thrones, agora caminhando pra reta final, quem tem direito ao Trono de Ferro? Que a gente sabe que tem muita treta acontecendo em Westeros. Tem casamento, filho bastardo que não é bastardo, tem família que vai se reencontrar, tem tanta coisa pra fazer. Sim. Tem um rei da noite com exército vindo do norte, dragão de gelo, tanta coisa, mas a menina dos olhos de Game of Thrones, que dá o título à história, é o Trono de Ferro. Isso. É o que tá todo mundo correndo atrás pra conseguir. E tem uma parte da galera que quer que o Trono de Ferro derreta, tem outra parte que quer que o Trono de Ferro seja ocupado de fato. O que acontece? Quem senta no trono, Quem senta no trono? Hoje, quem tá lá com a bundinha sentadinha no trono é a menina Cersei Lannister. Sim. Só que ela não tá com a bundinha dela plena e dourada no Trono de Ferro só porque ela é bonita. Ou só porque ela tem um sobrenome maneiro. Não, ela tá lá porque ela casou bem. Ela casou com um cara que usurpou o trono do rei. Exato. Quer dizer, que sentou a bundinha dele lá depois que usurparam o trono pra ele. Isso. Aí, esse cara morreu. Teoricamente, os filhos dele teriam direito ao trono. Um direito muito entre aspas, tá? Porque o rolê foi do roubo ali da parada. Então, originalmente, o trono não seria dele. Só que existe um histórico do Trono de Ferro ali em Westeros de ser através de conquistas. Exato. Então a gente meio que fecha os olhos pra essas coisas. Tem regras pra sentar no trono. O Robert é o único que sentou no trono depois dos Targaryen porque ele tinha sangue Targaryen. Exato. O povo não aceita que outra pessoa sem ter sangue Targaryen sente no trono. A Cersei tá nesse momento ali sentada. Por que o povo tá aceitando, a gente ainda não sabe. Então, eu acho que é porque o povo tem medo da Daenerys. O povo não conhece a Daenerys, mas eles conhecem o histórico dos Targaryen e do último rei louco Targaryen que esteve ali. Então existe meio que um receio, um trauma ali social com relação aos Targaryens no poder. A Cersei tá sentadinha no trono. Ela não tem nenhum filho Baratheon. Todos eram filhos bastardos ou... Não é bastardo, né? Porque não tem nem nada a ver com Baratheon. Todos eram filhos resultados do incesto entre ela e o Jaime. Sim. Então, não tem nada a ver com o Robert. E o povo todo já sabe disso. Só que ela é louca. Todo mundo também já sabe disso. E ela tá grávida. É o que ela falou pra todo mundo no fim da história lá da 7ª temporada. Mais um filho do Jaime. Esse filho, teoricamente, não tem direito a nada. Porque Robert Baratheon morreu quanto? Há 84 anos. Sim, o bichinho morreu. Concordo. Tô fazendo piada aqui. Eu sei que não foi 84 anos. E aí, ela não tem direito ao trono, a Cersei, e o filho dela também não tem direito. Só que ela está no trono. Então, ela tem direito ao trono enquanto ela não é tirada de lá. Essa é a grande questão da Cersei. Por isso que ela vai defender com unhas e dentes esse trono. Por isso que, tá tendo uma guerra no norte. Vamos lá para defender o continente, porque senão não tem povo para você governar? Ela fala, não vou. Não vou largar a mão do trono, porque se eu levantar minha bundinha aqui desse trono, alguém vem aqui e senta. Eu vivi essa história, Brasil, não vou levantar. E outra, ela não tem pra onde ir também. Não tem, exatamente. Ela perdeu tudo. Tudo. Ela só tem o trono. Exato. É o único lugar que ela pode pertencer. Então ela tá ali tracada no trono e não sai dali nem que lhe pague. Só se tacar um dragão na cabeça dela, que aí ela vai sair de lá. O segundo candidato, ou a segunda candidata ao Trono de Ferro, que é a mais indicada, que tá aí vivendo a saga do Trono de Ferro desde o início, é a menina Daenerys. Muito óbvio o motivo pelo qual ela é uma das candidatas ao Trono de Ferro. Primeiro que ela tá falando disso o tempo inteiro há 7 anos na nossa cabeça. A gente acabou acreditando nisso também. Ela é filha do Rei Louco, então ela tem direito ao trono. Afinal, ela é filha do rei. Então, ela tem direito ao trono. Isso. E ela quer fazer uma vingança pessoal ali em nome da família dela, que foi destituída do trono. Então ela tem por direito e por garra e por guerra e por batalha e por 300 nomes que essa mulher acumulou nos últimos 7 anos, ela tem total direito ao Trono de Ferro. Ou seja, o Robert roubou do Targaryen, do Rei Louco. Sim. Aí ele roubou. A Cersei roubou do Robert, né?
Teoricamente, sim. Ladrão que rouba ladrão. E a Daenerys quer roubar da Cersei. Então é ladrão que rouba ladrão, que rouba ladrão. Isso. Né? E a gente tá perdoando todo mundo porque a gente é desse. Aí, o terceiro candidato ao trono também se tornou óbvio recentemente, só que pro povo de Westeros ele nem existe. É isso que a gente tem que lembrar. A gente saber não faz a menor diferença, porque quem importa não sabe ainda, que é a galera que vive em Game of Thrones. Sim. O Jon, recém-descoberto não bastardo, recém-descoberto Aegon Targaryen. Nem ele descobriu ainda. Nem ele descobriu. Recém-descoberto filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark. Filho legítimo, já que seus pais se casaram, mesmo que na clandestinidade se casaram. Sim. O pai garantiu que ele fosse Aegon Targaryen de alguma forma, porque existe um buraco negro aqui nesse garantiu. Sim. Porque o Rhaegar era o viciado das profecias. Ele era o cara viciado em profecia. Ele é de teorias, que nem a gente. O Rhaegar é de teorias. Ele leu a profecia, ele corre atrás pra resolver. Sim. E ele perdeu os 2 filhos dele lá com a menina Martell, que morreu na guerra e tudo mais. Então, no momento que ele soube que Lyanna estava grávida, dizem as más línguas que ele falou: o nome do meu filho é Aegon Targaryen. Tem que ser. Por quê? Rola uma profecia do Aegon Targaryen. Sim. Então ele precisava garantir que o primogênito dele fosse Aegon Targaryen. Como, teoricamente, ele perdeu o filho mais velho dele, tinha que ter um outro Aegon. E aí o Jon Snow seria esse herdeiro do trono em nome de Rhaegar Targaryen, filho de Lyanna, etc, etc. Só que tem uma fofoca de bastidores. Eita, Cris. Lá vem tu com essas fofocas. As fofocas dos meus passarinhos. Eu tenho os passarinhos Westeros, entendeu? Meus passarinhos me disseram que Varys, que também é dos passarinhos... Varys, ele foi meio que o responsável pela fuga dos filhos Targaryen lá, né? Da Daenerys, do irmão dela e tudo mais. Sim. Ele teria trocado o primeiro Aegon, o filho do Rhaegar. Ele teria trocado a criança por um filho de camponês. E teria dado o verdadeiro Aegon Targaryen para alguém criar. Isso significaria que talvez tivesse um embate de Targaryens, de 2 Aegons Targaryens que seriam herdeiros do trono? Porque o primeiro Aegon é o filho mais velho, mas a partir do momento que o Rhaegar se separou, será que o primeiro continua sendo legítimo? Porque a segunda esposa passa a ser a esposa dele? Não se sabe essa treta de Westeros, se ela viria à tona ou se ela viria à tona apenas no livro. E não na série, porque não estamos tendo esse tempo pra ter casos de família, não é verdade? Eu acho que não vai rolar isso, não. Não vai rolar, né? Não dá eu tempo. não quero que role. Eu também não dá tempo. Tem muita gente. guerra aí pelo meio pra gente ficar vendo guerra de quem vai sentar no trono. Casos de família. Eu quero que esse trono eu sou do time que quer que o trono derreta. Eu também. Entendeu? Pá! Explode tudo. Burn them all! Mas assim... Enfim... O trono pertence aos Baratheon. Exato. E é por isso que temos um quarto candidato. Menino Gendry. Ele é bastardo, sabemos. Mas ele é meio Baratheon. E no meio, que tá todo mundo no meio ali. Entendeu? Temos Cersei, que nem rainha é, nem Targaryen é. Temos Daenerys, que há muito tempo que não tá lá, nunca esteve no trono. Temos o Jon Snow, que descobriu anteontem que é Targaryen. E temos o Gendry, coitado, que ele é filho do Robert, ele sabe que ele é filho do Robert. E ele tem vivido essa vida inteira dele, sei lá, lutando, estando do lado certo, fazendo decisões legais. Ele é um cara maneiro. Exato. E a gente não tem mais nenhum Baratheon pra assumir o poder. Então, eu acho que ele nem tenta. Não. Mas eu acho que é justo ele assumir o legado da família Baratheon, que acabou, só tem ele. Né? Ele pode não sentar no trono, mas ele pode, sei lá, assumir a bandeira Baratheon. Isso é legal. E se o Jon Snow, porque o Jon Snow tem cara disso, né? Se ele vira rei, de alguma forma, o Jon Snow vai, eu te declaro Baratheon oficial. Exato. Ele tem maior cara disso. Maior cara disso. Então, até porque tem toda a parada de um Stark tem que ser amigo de um Baratheon. Tem essa parada, sabe? Rola uma tradição de amizade. Tipo, um rolê que vai passando de geração para geração. Sim. E eles têm maior orgulhinho dessa parada. Tipo, a Arya e o Gendry já passaram por isso. O Jon e ele também. Então tem todo um negócio, sabe? De a gente tem que ser amigo, tá bom. Aí vai ser amigo. Caraca, se ele tiver lá o rolo dele com a Arya, é tipo Robert com a Lyanna. Caraca, né? É muito doido. Não para de acontecer. A história é cíclica, alguém me segura. Bom, a terceira grande pergunta é: quanto tempo se passou desde que a história começou até agora na temporada final? É verdade. Muito. Essa tem resposta. Olha! Porque a produção respondeu essa pergunta, porque, gente, de tudo que eles não podiam falar... A produção de Game of Thrones, não a nossa produção, correto?
Porque de tudo que eles não podem falar, porque tem que ser surpresa, não pode ter spoiler, alguma coisa eles tinham que falar. E o que é o tempo, né? Isso. Baseado em tanta treta que tem em Game of Thrones. A produção de Game of Thrones declarou o seguinte oficialmente. O momento que Robert chega em Winterfell para falar com o Ned Stark na primeira temporada é o ano 298 After the Conquest, que é depois da conquista, que é o tempo de Westeros. Isso. Então, 298 AC. Eles tinham que colocar AC, né? George Martin, né, amor? Sim. E aí, o momento que o Rei da Noite, na 7ª temporada, derruba a muralha, que é essa ceninha aqui de baixo, é exatamente o ano 304 After the Conquest. Olha. AC. Sim. Então se passaram quase 7 anos. Foram 6 anos e pouquinho. Por quê? Agora, a gente tem mais ou menos o período que vai começar a 8ª temporada é imediatamente depois da queda da muralha. Sim. Não vai ter se passado, tipo, 6 anos depois. Não vai rolar isso. Então, é logo depois que aconteceu isso aqui. Então, podemos assumir que desde que a história começou até agora, se passaram 7 anos em Game of Thrones. Aí você vira pra mim e fala assim, tá, mas e daí? O que eu ganhei com essa informação? Eu queria saber mesmo quem vai sentar no trono de ferro. Pouco me importo com essa informação. Não, mais ou menos. Por exemplo, tem personagens que não se encontraram desde o primeiro episódio da primeira temporada. Sim. Né? Quando a comitiva do rei chega em Winterfell, no primeiro episódio, é a primeira vez que o Jaime conhece o Bran, a derrubada do Bran de lá. Foi logo no primeiro episódio. E depois disso eles não se veem mais. Então Sim. estão sem se ver há 7 anos. O Jon e a Arya, eles se viram também na primeira temporada só e se separaram. É verdade. Então tem 7 anos que muita gente não se encontra em Game of Thrones. Caramba. E vai ser muito legal ver esses reencontros acontecendo agora, né? A parada de não passar a estação, a galera envelhece mal. Exato. Né? Envelhece Você imagina a Cersei encontrando a Arya agora. Verdade. Tipo, da última vez ela era um ratinho, de acordo com a própria Cersei. Caramba. Um ratinho que ficava andando escondida pelo castelo. Mas agora ela é o quê? Uma mulher sem rosto, senhoras e senhores. Que mata quem ela quiser, sem um sorriso na face. Todo mundo quer que a Arya encontre a Cersei, Todo né? mundo. Pra fechar a lista. Então eu acho que o mais legal de saber o tempo que se passou na história é saber o impacto desses reencontros. Porque teremos muitas caras e bocas, provavelmente. Teremos reações, talvez, adversas nesses reencontros. Reações adversas, tipo remédio. E vai ser muito legal acompanhar isso, sabendo o peso do tempo que se passou. Sim. Enfim, você quando tinha 10 anos, provavelmente era bem diferente de quando você tinha 17. Pensando nessa pequena diferença, dá uma lembrada na menina Arya e no que ela se tornou. Ela é mais ou menos essa referência aí que a gente É verdade, maneiro. Vamos lá. É uma curiosidade boa. É uma curiosidade boa. A quarta grande pergunta é: os filhos do Craster se transformam em White Walkers adultos? Olha! A grande questão é essa. Os filhos dos Craster é que, tipo, o bebezinho que o Night King encosta a unha e se transforma. O bebezinho de olho azul. Demoniado aqui de baixo. O que acontece? A gente sabe que o Craster, as esposas dele, são filhas dele. Elas se transformam em esposas ou escravas sexuais. E ele tem essas mulheres ali pra sempre na vida deles. Sim. Esquisitíssimo, inclusive crime isso, hein? Aí, os filhos, antes que as pessoas se inspirem. Se você tá cheio de filha aí, tendo mais filho, é crime, É crime, não faz isso não. Aí, esse menininho aqui, ele é um dos filhos do Craster, que ele é meio que o exemplo que a série mostra pra gente. Sim. Eles são levados, os filhos homens, pra um altar de oferenda para o Night King. E eles são transformados nos mini walkerzinhos. Desses demoninhos aqui do olho azul. São os verdadeiros White Walkers, né? Então, a galera não sabe e não sabemos, e talvez tenhamos essa resposta aí na última temporada, o que esse trambolho neném do olho azul endemoniado aqui vira? O que ele se transforma? Porque existe uma grande diferença dessa transformação de bebê em White Walker e dos mortos que são levantados por magia. Não é o mesmo ser. E o White Walker não é o mesmo ser que o Night King. O Night King cria o White Walker e o White Walker cria os Walkers, né? Os zumbis. Os zumbis, cara, eles são mortos, todos estão com o corpo destruído e eles são literalmente zumbis só pra assustar a galera mesmo. Eles vão tipo, e só fazem isso só da pra vida. dar número, né? Exatamente. Esse povo aqui, eu acho que a gente tem que ter medo deles. Esse povo pensa. Esse povo age, esse povo tem força.
Vocês sabem que o Rei da Noite, ele tem ali em volta dele um exército pessoal, uma guarda pessoal. Que é a galera que anda com as lanças, que anda de cavalo junto com ele e tudo mais. Eles não são reis da noite, só tem um Rei da Noite, que foi transformado pelo Filho da Floresta. Isso. Eles foram transformados pelo próprio Rei da Noite. Ele meio que disseminou essa parada dos White Walkers aí e criou um exército próprio, porque ele quis. Na época que eles foram expulsos, isolados no norte, que foi construída a muralha e tudo mais, ele já tinha uma galera junto com ele. Ele não foi expulso sozinho. Ele foi expulso com o exército dele, porque eles estavam meio que matando pessoas e destruindo as pessoas de Westeros. Sim. Então os primeiros homens lá, todo mundo, fizeram pacto e resolveram isolar esse povo no quinto dos infernos, porque eles são perigosos. E eles envelhecem. Porque tem o White Walker adulto, tipo, com armadura e tal, e tem os White Walkers bem velhinhos, barbudos, tipo aquele que vê o Sam e não resolve não fazer nada. Tem uns que diferentões. Se eles envelhecem, isso significa que este belo bebê demônio aqui também cresce. E se este belo bebê demônio cresce e o Craster tá dando essas crianças aqui pra ele como oferenda há uns 30, 40 anos, pelo menos, a gente ainda não viu esse povo aqui em atuação. Aonde eles estão? Aonde está esse exército poderoso e forte? Porque eu acho que o Rei da Noite, como um bom estrategista, ele levou os mortos-vivos para dar número pro exército dele e ele queria derrubar a muralha. Ele não precisava dos mortos-vivos para isso, ele precisava do dragão de gelo. Isso. Ele derrubou. E eu acho que é agora que ele dá o canto da cigarra lá do Rei da Noite que vai vir essa galera poderosa aqui que realmente tem força. Ele não quis queimar cartucho, entendeu? Com peixe pequeno. Vamos usar esse povo endemoniado aqui só depois. E eu acho que é agora que vai chegar essa galera aí. Tu acha que tem um exército disso? O quê? Caraca. Com ursos gigantes. Gigantes. Tudo gigantes. Porque eu acho que ele tem várias coisas. O dragão o Viserion, ele foi transformado que nem esses bebezinhos aqui. E ele é poderoso e mágico. E pensa. Aqui ó, Rei da Noite. Tamo sabendo que tu tá cheio de arma escondida aí, tá? Tô ansiosíssima por esse rolê. Aí, então, essa é a resposta que a gente precisa ter. E eu acho que a gente vai ter agora na última temporada. O que acontece com esses Baby Crasters aí? E o quão endemoniados eles são quando crescidos. E o quanto eles crescem de fato. E o quão mágicos eles são porque também. a gente viu o Craster que é um. Se os selvagens tiverem vários desses que, né? Que obedecem ao Rei da Noite. Que dão imagina quantos são. Pesado, Rei da Noite. Tá pesado, porque era muita filha que ele tinha que ele engravidava, cara. Uma galera ali, imagina. Tipo, se ele tinha 5 lords fazendo isso pra ele lá para além da muralha, já é uma galera trabalhando pra ele. Caramba, é muito filho. É muito filho. A última grande pergunta que temos que responder é... Eita. Qual é a real magia dessa muralha? Opa. Porque a pessoa sempre fala, tipo, caraca, muralha... Temos que proteger a muralha. A muralha construída por gigantes com magia. A muralha, Brandon, o construtor. 700 mil pés de altura. Aí vem o Rei da Noite e faz tipo... com um dragão e a muralha... porque é fácil ter um dragão, Foi né? facinho. Aí, pra mim foi super fácil. Demorou tipo 5 minutos. Fiquei chocada? Fiquei, mas foi super fácil. O que acontece com a muralha? Vamos lá. O que a gente sabe da muralha? Ela foi construída na época que o Rei da Noite e os White Walkers foram isolados no norte, porque eles estavam tocando terror. Sim. E a galera falou, tira esse povo daqui de perto de mim. Aí tirou esse povo e tudo mais. Aí veio o nosso querido Brandon, o construtor. Aliás, conveniente. Imagina você ser uma pessoa que se auto-intitula Brandon, o construtor. Falou, precisamos construir uma muralha. Para quem vamos pedir? Brandon, o construtor. Aí ele foi... maravilhoso, com o título dele, camisa, logomarca, Brandon Construtor. Um caminhãozinho. Um caminhãozinho. Chegou lá e falou, gente, é grande, preciso de um gigante. Aí, o que aconteceu? Veio uma galera de gigante pra ajudar ele. Porque gigante, que tinha que ser mesmo a muralha. Era normal, é normal ali na região. Aí tinha muito gigante, então eles ajudaram o Brandon Construtor, foram a equipe inicial do Brandon. E Filhos da Floresta. Por quê? Porque quem começou essa treta foram os Filhos da Floresta. Exato. Aí a consciência pesada fez eles ajudarem na muralha, porque eles têm culpa no cartório. Porque não era simplesmente escalar, né? Os White Walkers são seres mágicos, então a muralha era protegida
para que eles não chegassem perto. Exatamente. Aí os Filhos da Floresta fizeram um simsalabim, colocaram magia nas estruturas da muralha, e aí iniciou-se a frase que se propagou ao longo dos séculos e que nosso querido Uncle Benjen contou para o Bran e para Meera quando eles se encontraram depois da muralha. Sim. Ele falou o seguinte: enquanto a muralha... Ele falou, não tenham medo, jovens crianças. Eles estão falando aqui com morto-vivo, mas não tenham medo. Enquanto esta muralha estiver de pé, mortos-vivos não passarão por ela. Exato. Ah, caiu. Caiu. Todo mundo pode passar. Inclusive Uncle Benjen. E aí, todo mundo pode literalmente caminhar serelepe pimpões para o outro lado da muralha. A única coisa que a gente não sabe é qual era essa magia que os Filhos da Floresta colocaram na muralha, que protegia aquele espaço dos White Walkers. Mas a gente sabe que os Filhos da Floresta criaram o Rei da Noite. Então a magia do Rei da Noite e de todos os seres que ele criou como exército tem origem na magia primária dos Filhos da Floresta. Se a magia de um dragão destrói a muralha e destrói a magia da muralha que foi feita pelos Filhos da Floresta, isso significa que a magia do dragão destrói o Rei da Noite e o exército dele. Exato. Porque a magia tem a mesma origem. Então, é tudo dos Filhos da Floresta. Se a gente lembrar, lá na Árvore Coração, lá do Corvo de Três Olhos, eles fizeram uma magia pro Night King não entrar lá também. Exato. O que quebrou a magia foi que o Bran teve o contato com o Night King, aí ele podia entrar. Sim. Aí eu te pergunto, já voltando no vídeo de ontem, por que o Bran, só pela existência dele no toque com o Rei da Noite, quebra a magia dos Filhos da Floresta? Eu ainda acho que é porque ele manda nos Filhos da Floresta. Então, muito possivelmente o Corvo de Três Olhos, no caso o Bran, deve saber qual é essa magia que pode acabar com o Rei da Noite. Pois é, eu acho que se o Rei da Noite utilizou... Que aí a gente volta pra dúvida número 3. E assim, volte 3 casas. E assim é Game of Thrones. Porque, como a gente sabe? Porque, cara, essa parada do Viserion conseguir quebrar a muralha... Sim. Tipo, tudo bem que é a magia do Rei da Noite que tá ali nele. Tipo, o que ele cospe não é um fogo comum de dragão. Tem a magia do Rei da Noite ali misturada. Mas ele sabia que ele precisava de um ser mítico pra fazer isso. Exato. Tanto que ele levou as lanças pra matar pelo menos um dragão. Era tudo que ele precisava. De um dragão do lado dele na história. Então existe uma justificativa de magia para soluções nessa última temporada de Game of Thrones. Porque todas essas magias têm a mesma origem. Os Filhos da Floresta. Eita. Que são os verdadeiros causadores do caos desse universo de Westeros. Vocês estão entendendo que é tudo culpa dos Filhos da Floresta? Culpa dos filhos. Nossa camisa agora tem 2 lados. De um lado a gente faz justiça para o Rei da Noite. E do outro lado a gente faz... acabem com os Filhos da Floresta. Abaixe os Filhos da Floresta. Porque hoje, gente caótica. Já acabou, povo. não tem mais o que acabar. Não se sabe. Não se sabe. Cris, tu não vai me voltar com o Filho da Floresta na última temporada, não. Eu quiser. Se eu quiser voltar com o Ned Stark, eu tô voltando. Não pode. Chega de levantar morto. Comenta aí embaixo quais dessas 5 perguntas você tá mais ansiosa pra ter alguma resposta nessa última temporada de Game of Thrones. Não esqueça de acompanhar o nosso especial todo dia às 18 horas até domingo. Um vídeo novo aqui no canal. E amanhã, quarta-feira... não pode falar. Surpresa pra vocês. Amanhã às 18 horas só vem. Que tem uma surpresa completa pra vocês aqui no canal. Beijo. Tchau. Deixa eu tirar logo daqui antes que a Cris fale. Tchau.